Boa noite, turma. Boa noite, eu sou o Guilherme e esse é o Thiago. Nós vamos falar sobre frameworks para desenvolvimento web. Então, o framework, o que é um framework? Né? É importante a gente saber o que é um framework. Framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar uma responsabilidade, um domínio de um sistema, de um subsistema da aplicação, beleza? Ao contrário das bibliotecas, o framework ele que dita o controle da aplicação. Isso se chama inversão de controle. Ele que vai manipular muitas do mecanismo de uma aplicação. Frameworks são usados em projetos de software como forma de agilizar o processo de desenvolvimento, para os desenvolvedores não se preocuparem com falhas e ter que precisar desenvolver o projeto desde o começo. Então o projeto fica focado só em questões específicas, no que ele precisa trabalhar mesmo, em vez de preocupar com questões externas referentes à natureza de todo o projeto. Soluções, né, já consolidadas que resolvem muitos problemas no desenvolvimento, e por isso são consolidados os frameworks que a gente usa para resolver um determinado problema que muita gente já teve, então ele se consolida para isso. Um framework para aplicações web é um framework de um software designado para suportar o desenvolvimento de sites web dinâmicos. O framework ele destina-se a aliviar a sobrecarga associada às atividades realizadas em desenvolvimento. A gente tem frameworks para camada de persistência, que a gente pode citar o Hibernate. Tem um que para manipulação das páginas, que é o JSF, ele faz o dinamismo das páginas. E a gente tem um da parte do front-end, né, que o Angular é um deles. Tem vários outros. O Angular é uma técnica muito bacana, ele se arrasta os botõezinhos e vai criando a aplicação pelo Angular. Você vê aqui, fala um pouquinho sobre. Quem está acostumado com o jQuery fica sempre com a boca cheia d'água quando conhece o Angular JS pela primeira vez. O Angular consegue fazer de forma mais simples algumas coisas que o jQuery precisaria de mais linhas de código. Ele simplifica as operações do jQuery. O jQuery ele é muito usado em recursos responsivos de sites, como você arrastar o mouse sobre o menu e aparecerem opções de menu. O Angular JS é um framework mantido pela Google hoje, que garante uma base fiel de desenvolvedores, mas mesmo assim isso não veio sem controvérsias. A versão 2.0 ainda nem foi lançada e já causou tanta confusão na comunidade pelo fato de que seria incompatível com a primeira versão, que a equipe de desenvolvimento por trás do framework voltou atrás e possibilitou a integração de componentes das duas versões do mesmo app. Aqui tem um exemplozinho dos botões, como é que é. A Rede Globo também, ela criou o próprio Bootstrap da Globo. Tem um Bootstrap da Globo, que ele é bem interessante pra gente usar, porque ele é em português, isso facilita muito pra gente, para nós brasileiros. Olha aqui, o Bootstrap é o framework mais popular para o desenvolvimento front-end, que facilita o desenvolvimento das páginas responsivas e dos templates também, desde a criação dos protótipos simples para provas de conceito de plataformas completas, como exemplo do site do Globoplay, que ele é feito todo em Bootstrap. O Bootstrap ele conta com muitos modelos de ícones, botões e campos, e com um design bem bonito, dinâmico, bonito e interativo. Sim, porque ele interage, a gente passa mouse, ele consegue juntar botões, mensagens, pop-up e tal. Ele é muito bacana a parte do front-end, para quem quer participar do desenvolvimento da cara de um website, o Bootstrap é o melhor nesse momento. E além disso, ele também tem as caixas de erro dele também são personalizadas. E tem também o Foundation, e o Skeleton. Eu trabalhei com o Skeleton, ele não é tão legal que no Bootstrap, mas também é útil, bem bacana, bem fácil de trabalhar com ele. Esse Foundation eu não conheço ele, não trabalhei, mas também existe ele. Tem o Meteor, ele também participa é um framework para front-end, ele é usado mais no front-end.
É uma opção mais jovem dessa lista. A versão 1.0 saiu em 2014, mas já vem ganhando popularidade e atenção de muitos desenvolvedores. Essa versão possibilita escrever apps com JavaScript em todo o seu escopo e promete reduzir radicalmente o código necessário para se fazer diversas coisas. Por mais novo que seja, a sua comunidade ainda cresce e ainda não tem a popularidade do AngularJS. Mas vale a pena ficar de olho no futuro desse framework, que promete ganhar igualmente usuários e desenvolvedores. A gente tem também o VRaptor, né, que ele trabalha com manipulação das páginas também. O VRaptor trabalha com a transição de páginas. Você arrasta o mouse no canto da página, ele transita entre uma página e outra de forma como uma apresentação dos slides. Ele transita de forma interativa. O MVC, né, para aplicações Java Web, ele cuida dessas 3 camadas, né, ele é desse projeto, o padrão de projeto MVC. Ele é brasileiro, foi criado em 2004 pela USP, olha que interessante, brasileiro. Ele é open source, claro, foco no desenvolvimento ágil e desenvolvido por Guilherme Silveira. E hoje ele é mantido pela Kaelo. Também no mercado, mas tem a vantagem de extrema simplicidade e grande produtividade, além de ser bem focado no mercado brasileiro, com documentação em português e muito material disponível. Trabalha muito com a questão de convention over convention of configuration, ou seja, para não precisar configurar um monte de coisas, existem várias convenções, é bem prático de usar e total integração com as especificações do Java EE. A desvantagem é que é difícil de usar em um servlet container, é melhor utilizar ele no application server. Tem também o MVC, o Spring MVC, assim como o JSF, ele cuida da manipulação das páginas também. Ele é o framework mais utilizado atualmente e fácil de ser usado tanto em servlet quanto em container, quanto em application server. A desvantagem é que tem bastante configuração a ser inicialmente, mas que possa ser desenvolvida usando outros projetos da Spring, como o Spring Boot. O Spring tem muitos outros projetos bacanas, além do Spring MVC, que facilitam bastante a vida do desenvolvedor, mas não é totalmente integrado com o Java EE. Muita coisa tem que ser usada do próprio Spring, a não dar especificação do Java, né? Aqui o JSF, vou falar um pouquinho sobre ele também. Um dos frameworks mais usados hoje é o Java Server Faces, o JSF. Seu grande apelo é ser um framework oficial do Java EE para a web, enquanto outros são dos terceiros. Ele tem ainda muitas características diferentes do Struts ou do VRaptor, como vimos recentemente. É uma das especificações do Java EE para trabalhar com a web também. Facilita muito a vida de aplicações stateful, que precisam guardar o estado entre as páginas e as interações, por exemplo. Tem sido muito usado para transportar o comportamento de aplicações web para a interface web. E, na nossa opinião, particularmente é a principal vantagem. Em contrapartida, as versões iniciais do JSF eram muito lentas e usavam muita memória do servidor, o que levou a uma má fama e a cair em desuso com o tempo. Mas o JSF não é o único framework baseado em componentes. Há outras opções menos famosas, né, como o Google Web Toolkit ou Apache WCAG. Da mesma forma, há outros frameworks Request Band, além do Struts e do VRaptor, como o Strips ou o Spring MVC, né, que a gente acabou de falar. Tem um outro também que é novidade inclusive para mim, eu estava lendo, não sabia da existência dele, e é o framework WebWork, né, que é desenvolvimento web com flexibilidade, ele te ajuda nisso. Esse WebWork ele é bastante comparado com outros frameworks famosos, como o Struts, o JSF, o Spring e até mesmo que não usa Java, como é o caso do Ruby ou Rails. O concorrente direto do WebWork ainda é o Struts, que é bastante utilizado, mas o Struts possui alguns sérios problemas que serão comparados com o WebWork a seguir. O WebWork foca na simplicidade e na produtividade, oferecendo aos desenvolvedores as seguintes opções:
É um flexível framework de validação que permite desacoplar regras de validações de ações, conversão de tipos que lhe permite converter facilmente objetos de uma classe para outra, né? Isso é muito bom. Uma poderosa linguagem de expressão baseada em OGNL, Object Graph Navigation Language. E inversão de controle, utilizando a integração com o framework Spring. A inversão de controle é uma estratégia onde as dependências são retiradas da classe que as contém. Ao invés das classes instanciarem internamente cada objeto que necessita, ela recebe simplesmente a referência daqueles objetos. E aí assim então começa a inversão de responsabilidade e a manipulação dos métodos, dos atributos, de forma invisível para o usuário. Tags reutilizáveis permitem o desenvolvimento usando temas e templates. Interceptors, que fornecem várias funcionalidades, incluindo a prevenção de submissão múltipla de formulários, a internacionalização, fácil integração com o Hibernate, com o Spring, o Site Mesh e o JSTL. O suporte a vários tipos de chamada de apresentação, como o JSP e os mecanismos de templates Java, FreeMaker e o Velocity. Tem um suporte avançado ao Ajax. Padrão alternativo ao HTML. Que usa CSS também, que é um outro estilizador, né, das páginas web. Tem os prós e os contras aqui, né? No Struts, para a gente ter noção que a comparação, que é o mais utilizado, o Struts é mais famoso que o WebWork. O que tem de pró o Struts? Há muito mercado para desenvolvedores Struts, enorme quantidade de informação e exemplos, tag lib HTML com amplo suporte à renderização de componentes HTML. Claro que tem os contras. O Struts força a programação para classes abstratas ao invés de interfaces. Uma ação é difícil de ser testada e requer uma extensão do JUnit e do Struts Test Case. O Struts utiliza o JSTL como linguagem de expressão, enquanto o WebWork possui a própria linguagem de expressão. Agora a gente vai falar do WebWork, né, em contrapartida. Os prós: arquitetura simples de entender e customizar, tag lib fácil de customizar utilizando o FreeMaker e o Velocity. Uma ação é muito fácil de ser testada com o JUnit e a utilização do IOC, inversão de controle, facilita bastante o teste. O WebWork utiliza uma poderosa linguagem de expressão chamada OGNL. Tem os contras: a comunidade ainda é pequena e ainda está em crescimento. E logo mais vai ficar bem bacana. Tem pouca documentação comparada à documentação do Struts, mas já existe um livro de bastantes documentos sobre a versão 2.2.2. Então, esse aqui é um breve resumo sobre alguns dos frameworks que a gente encontrou para desenvolvimento de aplicações web. Muitos deles também funcionam para aplicações mobile e tem outros aqui que a gente não colocou, que é o que trata, que eu já tinha dito, sobre banco de dados, sobre persistência dos dados e sobre maior manipulação das páginas. Existem outros também. E por hora é só. Eu espero que tenham gostado. Um abraço. Um abraço.